Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Memorial Batista, aqui no nosso canal no YouTube. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra do Senhor, dando continuidade à revista que iniciamos há 2 domingos. Estamos utilizando nesse período, nos próximos meses, a revista O Mundo aos Olhos de Deus. Estamos aqui no volume 1, a Bíblia e as cosmovisões, palavrinha que a gente vai usar bastante ao longo desse quadrimestre, cosmovisão, cosmovisões, e é uma alegria estarmos juntos para esse estudo aqui. Vamos dar início, então, à aula de hoje com um momento de oração. Vamos, na sequência, recapitular o que já foi dito nas últimas 2 lições e, então, mergulhar no tema de hoje, que já eu comunico qual é para você. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar com meus irmãos o estudo da Tua Palavra. É uma alegria sempre nos debruçarmos sobre a Palavra do Senhor para estudo de textos específicos ou para temas relevantes a partir da Tua Palavra. E é nosso desejo, Senhor, cada vez mais compreendermos a cosmovisão cristã e nos aproximarmos daquilo que é o nosso ideal, entendermos e agirmos conforme a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, é nosso desejo agir conforme ela e sermos capazes de interpretar o mundo ao nosso redor a partir da cosmovisão bíblica, daquilo que é a revelação do Senhor para nós, daquilo que é o desejo do Senhor em relação a todos os seres humanos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe nesse estudo de hoje e ao longo de todo o estudo dessa revista. É assim que oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Não sei se você tem a revista em mãos, essa é a revista que nós estamos utilizando, não é? O Mundo aos Olhos de Deus, é uma revista da Editora Cristã Evangélica. Ela está disponível no site. Se você participa conosco presencialmente na igreja, na nossa classe ali no mini auditório, você já recebeu a sua revista e pode seguir acompanhando com ela, ou adquirir online, conforme eu já sugeri a você aí no site da Editora Cristã Evangélica. E a revista é um guia importante, porque ela traz referências, já tem uma metodologia indicada, e a partir dessa metodologia, dos textos que a revista traz, nós seguimos no estudo, buscamos outros elementos, não é? Na palavra de Deus e informações em outras áreas de conhecimento, mensagens, livros, sermões, podcasts, e no conhecimento que temos, cada um na sua área de formação vai buscando aí informações adicionais para complementar o estudo e compartilhar aqui com os irmãos. Então, vamos lá, hoje vamos dar continuidade a esse estudo, lembrando que nas 2 primeiras lições, nos debruçamos a compreender essa palavra. O que é cosmovisão? Quais são características? Tem várias características, certamente, mas algumas delas marcam o início do estudo para conduzir os nossos passos. Então vamos lá, o que você lembra daquilo que já foi dito aqui pelos professores Dermeval e Tito, que comigo e com a professora Sara dividem, né, essa bancada? O que é que você entende por cosmovisão? Qual é o conceito que vem na sua mente? Nós trabalhamos algumas formas de conceituar cosmovisão, não é? A forma de ver o mundo, a forma de entender o mundo, não é? A nossa revista, inclusive, utiliza aqui a imagem de um óculos, e alguns dos autores com os quais nós trabalhamos usam também essa imagem para dizer que a cosmovisão é a lente pela qual nós lemos o mundo. Mas é mais do que isso até, conforme nós já estudamos, não é? As cosmovisões são uma estrutura de interpretação que orienta a nossa forma de entender o mundo, mas também a nossa forma de agir no mundo e de reagir
ao mundo e aos nossos relacionamentos. Portanto, cosmovisão é esse conjunto de ideias, de crenças e de valores que estão nas mentes das pessoas. E nós entendemos na última lição que elas demandam da pessoa uma orientação fundamental do coração. Portanto, ela guia o pensar. Vamos lembrar juntos aqui que para o povo hebreu, o coração é o centro da razão, das emoções e da vontade. Razão, emoção e volição, se quisermos deixar tudo com o mesmo final aí para facilitar a lembrança. Razão, emoções, vontade, tudo está ali no centro da vida, não é? No coração. Mais adiante, em textos já no Novo Testamento, utilizando um pouco já da cosmovisão grega, Paulo vai resgatar elementos e vai falar sobre a mente. Então, cosmovisão é isso. É algo que orienta a nossa forma de pensar, a nossa interpretação dos fatos, o nosso relacionamento. E isso demanda de fato, e isso orienta fundamentalmente a nossa percepção sobre as coisas ao redor. Mais do que isso, ela busca a nossa confiança e a nossa fé nos pressupostos que essa cosmovisão estabelece. Então, se ela é um conjunto de crenças, é um ponto de partida, essas crenças são um ponto de partida, são pressupostos para aquilo que forma no nosso coração a nossa fé. E fé, aqui, né, se estamos trabalhando teologicamente, entendemos fé na forma como Hebreus nos ensina, mas aqui a gente pode expandir esse conceito para crenças, talvez pensando como a cosmovisão alcança a sociedade como um todo. E ao longo desse estudo nós vamos mergulhar no que é a cosmovisão cristã, aquilo que é orientado pela palavra de Deus a nós. Aqueles elementos com os quais o Senhor conformou a mente do ser humano lá no princípio. E que, ao pecarmos, nós perdemos o link com os propósitos que o Senhor estabeleceu para nós no início. E o Senhor, então, passa a se revelar a nós por diversas formas, por diversas pessoas ao longo de muitos e muitos anos, para nos apresentar novamente aquilo que ele tinha planejado desde o início e que pelo pecado nós nos distanciamos. A Bíblia, então, é esse manual que registra a cosmovisão que Deus tem e que ele deseja que esteja na mente do ser humano. Nós vamos estudar também, ao longo desse tempo, outras cosmovisões. E vamos fazer o contraponto entre elas e a cosmovisão cristã. Esse é o nosso desafio ao longo desse tempo. Obviamente que vamos trabalhar aqui, resgatando um pouquinho da sociologia, não é? Dos tipos ideais de Max Weber. Weber estabelece isso numa leitura, né, introdutória das ciências sociais. Ele diz que o cientista social ele conforma as coisas num tipo, com elementos que favorecem a análise. Mas, obviamente, que na mente das pessoas isso não está tão evidente. Talvez cada pessoa vá conformando a sua cosmovisão a partir de elementos que percebe na sociedade. Então, nós vamos, ao longo desse estudo, perceber que alguns elementos dessas diversas cosmovisões humanistas, animistas e políticas, inclusive, estarão presentes no nosso imaginário. O nosso papel, então, como cristãos, como discípulos de Jesus, é colocar isso à prova. Em que medida isso converge ou diverge
da cosmovisão cristã, daquilo que a palavra de Deus nos revela, daquilo que a nossa mente é levada a compreender a partir do momento da nossa conversão e da regeneração, do processo de santificação em que somos imersos na medida que o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar, o título da nossa lição é A Guerra pelos Corações. É uma disputa. Temos a cosmovisão cristã, mas temos diversas outras na sociedade. Cosmovisões que muitas vezes estão relacionadas a áreas específicas do conhecimento. Eu mencionei a sociologia, mas podemos pegar diversas outras. E essas áreas constroem teorias ou marcos teóricos que favorecem a interpretação daquela área do conhecimento. Mas algumas cosmovisões vão muito além disso. Elas se estendem para além da área do conhecimento, né? Do conhecimento científico, por assim dizer, qualquer que seja a área do conhecimento, mas ela pode alcançar todos os aspectos da vida humana. Todos os aspectos da vida humana. Nós vamos fazer então esse diálogo com o que existe documentado, por assim dizer, ou estruturado, não é, a partir da visão das ciências sociais, da ciência política, e vamos confrontar com a cosmovisão cristã. Esse é o nosso desafio. E hoje nós vamos entender como se dá essa guerra que as cosmovisões fazem em relação ao coração humano. Porque quando se estrutura aquilo que a gente chamaria de receituário, né, de uma determinada teoria das ciências sociais, é muito comum que se busque divulgar aquilo para que essa seja a interpretação comum em determinadas sociedades. Hoje nós vamos começar, então, nos voltando para a palavra de Deus para lembrarmos de um fato e tratarmos de uma parte do povo de Israel, de uma das tribos muito especificamente, que ali no livro de Crônicas, qual eu convido você aí que abra e dirija-se até o livro de Crônicas, né, lá no Novo Testamento, um dos primeiros livros lá na sequência do Pentateuco, nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12. E entender uma característica que foi destacada para a tribo de Issacar. Eu fiquei me perguntando quantas vezes eu ouvi algo específico sobre a tribo de Issacar. E eis aqui um texto que vai chamar a nossa atenção. A 1 Crônicas 12, temos o trecho completo aí, a perícope vai do versículo 23 até o versículo 40. Qual é o contexto aí? Há uma mobilização das tribos com vistas à coroação de Davi. Saul ainda era rei, mas Davi já havia sido ungido pelo Senhor e estava acontecendo aquele momento de transição e as tribos então estavam se mobilizando com vistas a isso. Veja só o que diz o versículo 23, que é o primeiro desse trecho. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. E aí o texto começa a listar a quantidade e algumas características dos guerreiros de cada uma das tribos que se apresentam. E lá no versículo 32, nós ouvimos sobre os filhos de Issacar, ou seja, a população da tribo de Issacar. Aqui representada por um conjunto de guerreiros, não é, que estavam prontos para a batalha, para a peleja. Veja o que diz o versículo 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. O destaque é
conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer. Conhecedores da época. O que a palavra está destacando é que a tribo de Issacar, os seus guerreiros, os seus líderes, eram capazes de entender aquele momento. Eles podiam ler o que estava acontecendo a partir das informações que chegavam a eles, e eles entenderam que deveriam estar ao lado de Davi. Entenderam que era melhor para Israel naquele contexto. Achei muito interessante um comentário exegético do aplicativo da Bíblia Strong, que está disponível para todos, e ele diz o seguinte em relação a esse versículo específico que eu queria comentar com vocês. O versículo apresenta a tribo de Issacar como um exemplo notável de discernimento e sabedoria no contexto da formação da nação israelita. Os filhos de Issacar eram reconhecidos por seu entendimento dos tempos, o que implica uma habilidade única de perceber os sinais e as necessidades do momento. A escolha da palavra conhecimento sugere que essa sabedoria não era meramente intuitiva, mas uma sabedoria cultivada, um estudo e uma reflexão cuidadosa sobre as circunstâncias que cercavam Israel. Então a gente está falando sobre a cosmovisão daquele povo. E eles tinham unidade nos seus líderes, na população que concordava e convergia. Nós vimos aqui que todos os seus irmãos, sob as ordens daqueles 200 chefes, estavam ali. A cosmovisão da tribo de Issacar permitia que eles lessem aquele tempo e entendessem o que era melhor para Israel. Então temos aí a cosmovisão vinculada ao espírito do tempo. Qual é o momento? Estamos vivendo um momento geopolítico muito específico na história mundial. As notícias chegam para a gente o tempo inteiro. Guerras, tarifas, disputas de diversas ordens. Como é que nós estamos lendo esses fatos? Isso foi o que aconteceu com Issacar. Ele viu o contexto e entendeu o que era melhor para Israel. Esse é o chamado. Entender o espírito do tempo. O que está por trás, que nos leva a tomar determinadas decisões e agir de determinadas formas. E quando eu vi essa expressão aqui na revista, eu logo me lembrei de algo que eu tinha estudado na faculdade, né? Existe um teórico, um sociólogo, antropólogo francês chamado Edgar Morin. E ele escreveu um livro que tem exatamente esse título, O Espírito do Tempo. L'Esprit du Temps, no francês. E o que é que ele estudou? Ele não estava estudando de uma maneira geral o tema das cosmovisões, mas buscando entender a cosmovisão do seu tempo. Edgar Morin faleceu esse ano, e a teoria dele ali é, salvo engano, na década de 70, 80, alguma coisa em torno disso, mas século XX. E ele estava estudando, né? O estudo dele nesse livro fala sobre a cultura de massa como uma força central na formação da experiência social no século XX. Então ele busca elementos para entender a influência da televisão, do cinema, das artes, da informação que é agora compartilhada de maneira massiva com as pessoas e como é que isso influencia o imaginário, a cosmovisão da sociedade. Quais são as influências que a cultura de massa exercia sobre as pessoas? Então, quando nós vemos um filme, quando nós, aqui no nosso contexto brasileiro, assistimos uma novela com determinadas características, nós somos levados, como sociedade, a nos comportarmos de uma determinada forma. Nós estabelecemos, a partir daquilo que vemos, um padrão de beleza,
um padrão de comportamento que nos parece mais adequado ou menos adequado. E o que ele vai dizer é que isso é construído no imaginário da sociedade a partir das informações que massivamente são apresentadas. Tem algumas diversidades, vários temas que ele aborda, não é? Então, ele diz, em outras palavras, né, e há umas aspas aqui que o ChatGPT gerou para mim, a partir da obra dele, ele diz o seguinte: a cultura de massa funciona como se ela dissesse para a pessoa: é assim que a vida pode ser vivida. É isso que significa ser feliz. É isso que nós devemos desejar. Há uma conexão muito forte aí com o consumismo, a cultura de consumir para ser feliz. Cosmovisões presentes no nosso tempo. Mas o que nós percebemos é que sim, nós cristãos, recebendo a influência da cultura de massas ou das culturas presentes no nosso tempo, hoje em dia temos uma cultura que não é exatamente cultura de massa, mas temos o papel das redes sociais e dos algoritmos que vão direcionando o conteúdo conforme os nossos interesses. E isso vai modelando uma outra forma de vivenciar a realidade e enxergar o mundo. Veja só. Somos influenciados o tempo inteiro. As cosmovisões estão buscando conquistar o nosso coração. Nesse tempo que estamos vivendo, nos preparando aí para as eleições, as ideologias, as cosmovisões políticas, a partir de uma perspectiva política, estão buscando conquistar o coração da gente. É isso que os candidatos vão fazer. Vão apresentar suas propostas. Como é que nós reagimos a elas? Como é que nós nos relacionamos com elas? Esse é o grande desafio e é o chamado que a nossa revista nos traz. Nós precisamos ser capazes de ler o tempo para entender, a partir da cosmovisão bíblica, da palavra de Deus, como é que nós devemos agir. E algo que também me veio à mente em relação a isso é que há pouco tempo nós estudamos sobre a atuação do Espírito Santo na elaboração das Escrituras. E se nós voltarmos um pouquinho para esse estudo, nós vamos nos lembrar que a Bíblia foi escrita ao longo de séculos. E dezenas de autores foram chamados e inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E nós vimos como é interessante que o Espírito Santo se vale da realidade, da cultura daquela pessoa para comunicar-se com aquele povo. Então, os profetas do seu tempo dialogavam com Israel, muitas vezes perto de ser levado para o cativeiro babilônico, ou no cativeiro babilônico. Há uma cultura, uma influência de uma cosmovisão diferente. E a forma de abordar, de transmitir a palavra foi sendo diferenciada para lidar com isso. A mesma coisa nós vemos nos evangelhos. Um dos evangelhos é direcionado a judeus, uma cosmovisão peculiar. Outro aos gentios, uma outra cosmovisão. Outros, as epístolas de Paulo, tantas vezes dialogam com a cosmovisão greco-romana. Elementos da cultura que estavam ali presentes. Nós estudamos recentemente sobre Colossenses. Lembram que ele ia falando sobre as filosofias, sobre como os elementos estavam tentando contaminar o cristianismo. Esse é o nosso cuidado. Os nossos corações são alvos dessa disputa entre as diversas cosmovisões presentes no mundo. Mas de tudo que temos que guardar, guardemos o nosso coração. Quem deve dominá-lo é a palavra de Deus, é a orientação do Senhor sobre como devemos agir. E ao longo desse estudo, algo que a gente vai entender é que, sim, é importante que nós, cristãos, conheçamos essa diversidade de cosmovisões que disputam a nossa atenção e que, quer queiramos, quer não, influenciam a nossa forma de lidar com o mundo e de viver neste mundo.
A grande questão é que nós, ao conhecer, não podemos nos conformar com essa forma de pensar, com essas cosmovisões. Devemos sempre colocá-las à prova a partir da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Vamos lá em Romanos 12, 1. Qual que é a orientação de Paulo, que eu já revelei aqui na forma como eu apresentei para vocês? O que é que Paulo nos fala sobre isso? Ele diz, Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o chamado que Paulo apresenta para nós. Não nos conformarmos com as cosmovisões deste século, deste tempo que nós estamos vivenciando. Logo, em todo tempo, para que não nos conformemos, em todo tempo nós precisamos colocar à prova as cosmovisões e a nossa prática. A nossa prática. Será que a minha forma de interpretar esses fatos estão de acordo com a orientação do Senhor? Para isso eu preciso conhecer a revelação do Senhor. É o que estamos fazendo aqui, buscando estudar a palavra. Mas, mais do que isso, devemos buscar a orientação, a iluminação do Espírito Santo, sobre o que estudamos há pouco tempo atrás, em relação à sua palavra, mas também para interpretar o nosso tempo. Para assim como a tribo de Issacar, sejamos capazes de conhecer o nosso tempo e interpretar os fatos à luz da palavra de Deus, nos valendo, nos deixando absorver pela cosmovisão cristã. Isso é um desafio. E o que Paulo nos chama a atenção aqui no versículo 2 é isso. É uma dicotomia. Não nos conformarmos com este século, mas transformar o nosso entendimento a partir da palavra de Deus. Esse é o desafio. Isso é o processo de santificação que nós estamos vivendo. A transformação da mente acontecendo no nosso dia a dia na medida em que mergulhamos mais e mais na palavra e que deixamos o Espírito Santo agir em nossas vidas. Agir em nossas vidas. Tiago chama atenção para um fato interessante. Salvo engano, o professor Tito leu esse versículo, mas eu acho fundamental nós lermos mais uma vez. Vamos lá ao livro de Tiago, estávamos em Romanos, passe alguns livros aí para frente. Vamos no capítulo 3 de Tiago, nos versículos 13 a 18, para identificar o que é a sabedoria do alto. Quais são as suas características, para nós avaliarmos em todo tempo se estamos lendo a nossa realidade e conduzindo a nossa forma de agir e reagir, utilizando a sabedoria do alto, que é um componente fundamental da cosmovisão cristã. Diz assim o texto: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão de toda espécie de coisas ruins. Agora atenção.
A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Veja só que chamada de atenção importante que Paulo coloca para nós nesse tempo. Nós que estamos numa sociedade dividida, polarizada. Ele chama atenção porque o fato de termos sentimento faccioso é um problema. Como é que nós, cristãos, então, vamos convergir para uma mesma forma de ler o mundo? Não há outro jeito, não há ideologia que possa substituir a cosmovisão bíblica, orientação da palavra de Deus, que é aplicada no nosso dia a dia, na nossa forma de interpretar, agir e reagir, como eu tenho dito, pela ação do Espírito Santo em nós. Pela ação do Espírito Santo em nós. A outra coisa que eu gostaria de destacar é isso, é que as cosmovisões conquistam e governam o coração das pessoas. As pessoas são chamadas para dentro dela. E elas oferecem respostas para questionamentos que estão na mente das pessoas. Sobre quem somos. Para que eu estou vivo aqui nesse local? Qual é o meu propósito nessa sociedade? O que é o certo? O que é o errado? É assim que as cosmovisões agem, buscando trazer formas de interpretar a realidade para responder essa questão. O certo, o errado, o melhor caminho, a melhor forma de compreender. E elas oferecem instrumentos que nos possibilitam avaliar isso. Eu tenho um ponto de partida, um pressuposto de confiança e fé que vai me fazer analisar tudo a partir daquele ponto de partida, daquele ponto de vista. A nossa revista traz uma menção de Nancy Pearcey, no livro Verdade Absoluta, quando ela diz assim, que a cosmovisão governa nosso pensamento, mesmo quando não estamos percebendo. Mesmo quando não estamos percebendo. E isso é muito interessante, porque, voltando ali a Romanos, Paulo, não é, vai falar sobre isso, sobre o fato de que nós, antes de alcançarmos a salvação, antes de reestabelecermos o relacionamento com Deus, somos escravos do pecado. Escravos do pecado. E isso é um destaque importante para nós. Isso vai ser dito também novamente lá em Colossenses 2, 13 e 14, que são textos que nós já lemos, não é? Em aulas anteriores. O pecado nos escraviza. O pecado contorce o nosso entendimento e nos leva a entender por uma forma torta, diferente, como interpretar a realidade. Vejam então em Romanos 6, abra aí a sua Bíblia, volte algumas páginas e vai para Romanos. Vamos ler primeiro esse texto e depois vamos ao outro, né? Paulo trata disso daqui. 6, no versículo 5 em diante. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, o
o sacrifício de Jesus nos livrou dos nossos pecados. E isso vai ser dito também lá em Colossenses. Vamos lá para Colossenses 2, não é? Esse texto nós estudamos juntos aqui, quando Paulo nos fala disso, que não podemos deixar nos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Está lá em 2:8. Cuidado! Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar, como que jogando uma rede para te capturar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É uma captura da mente. É uma captura da forma de ler o mundo, de agir na nossa sociedade, de reagir aos estímulos que nós temos e na relação com as pessoas. Portanto, cuidado que nós devemos ter. Esse estado de escravidão guia o ser humano a cosmovisões que são cosmovisões diversas da cosmovisão cristã. Precisamos ter cuidado em relação a isso, porque muitas vezes, e quando estudamos aqui Colossenses, não é? Nós observamos isso, entendemos que havia ali um conjunto de filosofias e doutrinas estranhas ao Evangelho que estavam se aproximando do cristianismo vivido ali pelos colossenses e formando algo estranho, algo que ficou inclusive conhecido como a heresia de Colossos. Nós estudamos isso juntos. Elementos estranhos ao cristianismo que foram tentando se encaixar de uma forma forçada com a revelação do Espírito Santo, com a revelação que conhecemos a partir de Jesus Cristo, para criar algo estranho. Isso nós vivenciamos nos nossos dias atuais. E por isso precisamos do apoio do Espírito Santo. Porque nós vivemos a partir das nossas referências na palavra de Deus, mas o nosso convívio na sociedade vai muitas vezes trazendo elementos estranhos à palavra para a nossa forma de pensar, de agir. Muitas vezes nós acabamos colocando o nosso conhecimento, quem teve a oportunidade de ir para uma faculdade, acaba se associando a sua mente a determinada forma de pensar. Isso é necessário para você estudar. Você põe a realidade à prova a partir de um determinado receituário, de um determinado conjunto de conhecimentos e pressuposições. Mas uma coisa é para fins de estudo, para fins de uma leitura de realidade, considerando os pressupostos de um determinado autor. Outra coisa é como nós aplicamos isso na nossa vida. O guia para as nossas vidas não serão essas cosmovisões. Nós as conhecemos, mas não nos conformamos com elas. E isso vale também para as disputas políticas, porque as ideologias políticas são nada mais, nada menos que cosmovisões. E nenhuma delas será suficiente para substituir a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. Então, muitas vezes o que acontece é que nós pegamos esses elementos das ciências, da política, e lemos a Bíblia a partir desses óculos. Não é isso que temos que fazer. Nós temos que ter a Bíblia como óculos para ler essas cosmovisões e ideologias. É o inverso. É o inverso. É a palavra de Deus. É a revelação do Senhor que governa a nossa forma de entender a realidade. Esse é o ponto fundamental, porque a disputa pelos corações está dada. Mas, graças a Deus, que apesar de termos pecado e nos desviado como humanidade do Senhor, nos distanciando dele, o Senhor nosso Deus, misericordioso e gracioso, propiciou uma forma de nos reaproximarmos e sermos, então, justificados mediante a fé.
Jesus Cristo foi a solução que Ele deu para nos livrar das amarras do pecado que nos escravizava. Jesus é a solução de Deus para resgatar, para possibilitar que o ser humano reestabeleça sua relação com Deus. Por quê? Porque pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do seu sangue na cruz, os nossos pecados são limpos. E nós somos então justificados e podemos ter acesso a Deus. Porque nós não poderíamos conviver com Deus estando cheios de pecado. Porque Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Logo, as marcas de pecado em nossas vidas não nos permitiriam ter esse acesso. E a solução foi Jesus. Jesus que morreu por nós para nos livrar da culpa do pecado. E quando somos alcançados pela graça que transforma nossa mente e a fé nasce em nós, entendemos então a necessidade de voltarmos a Deus, compreendemos que o sacrifício de Jesus é o caminho para tanto, o Espírito Santo passa a habitar em nós, testifica em nós e sela as nossas vidas. E a partir daí, vamos vivendo essa transformação. A cosmovisão de Deus, a cosmovisão cristã, vai enchendo a nossa mente e mudando a nossa forma de ver o mundo e de entender. Por isso Paulo fala, como lemos, que o velho homem foi crucificado. E uma nova forma de pensar, uma nova criatura está sendo gerada a partir da transformação que o Espírito Santo faz em nós. Estamos vivendo a transformação da mente, a cosmovisão cristã tomando conta de nós. Nós vimos algo sobre isso quando estudamos Gálatas. Nós vamos nos lembrar que Gálatas traz uma série de dicotomias, 7 dicotomias que nós estudamos, contrapondo o homem que segue o caminho da carne, que entende que as obras são necessárias para a sua salvação, e aquele que segue o caminho do Espírito, e que entende que a justificação é pela fé, não é mérito humano, não depende de nós. E lá, depois de apresentar o fruto do Espírito, primeiro apresenta obras da carne, lá no capítulo 5 de Gálatas, depois o fruto do Espírito, e então Paulo conclui o capítulo da seguinte forma, no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mentalidade e ação. Mente transformada, forma de agir e reagir transformada. E aí, eu e você que já temos essa experiência, precisamos entender que temos um papel em relação a compartilhar essa cosmovisão. Quando anunciamos o Evangelho, é isso que estamos fazendo. Compartilhando essa cosmovisão cristã, que vai sim entrar em disputa com as outras cosmovisões, porque o Senhor deseja a reconciliação de todo ser humano. De todo ser humano. E se apresenta e se abre para Ele para restabelecer a comunhão em Jesus. E por meio da ação do Espírito, a mente será transformada, mas eu e você temos um papel, que é de apresentar essa verdade à humanidade. Como ela está transformando as nossas mentes, o nosso agir, o nosso jeito de ser. Nós recebemos essa incumbência do próprio Senhor Jesus.
Ide por todo mundo. Vamos lá em Mateus, finalzinho do livro de Mateus, Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Precisamos ir, anunciar, fazer discípulos, batizar e ensinar os elementos dessa cosmovisão que transforma a vida das pessoas. E ainda, lá em Atos, vamos lá no comecinho do livro de Atos. O que nós ouvimos de Jesus lá no comecinho do livro de Atos, Atos 1, 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei as minhas testemunhas. Vocês não vão só anunciar, vocês vão vivenciar e a vida de vocês vai ser a melhor forma de demonstrar que Jesus é a solução para restabelecer a relação entre Deus e o homem, para resgatar o homem original que foi pensado por Deus desde o início, com os propósitos originais de Deus para o ser humano. A mente está sendo renovada, transformada, e com ela as nossas ações, as nossas reações, a nossa forma de ver o mundo. Concluindo essa lição, nós entendemos que a cosmovisão cristã, bíblica, teorreferente, referenciada em Deus, é a única e verdadeira cosmovisão que pode dar às pessoas o que mais necessitam: significado, propósito e sentido. Em Deus e na sua palavra, nós podemos encontrar todas estas coisas. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e nos permita cada vez mais nos aprofundarmos, mergulharmos na sua palavra. Lembro de uma música do coro jovem da nossa igreja, aliás, do coro da juventude, que nós cantávamos com alguma frequência no passado. Eu vou mergulhar em profundas águas. Já cansei de uma fé sem valor. Nós precisamos mergulhar para entender profundamente e ter as nossas vidas transformadas e compartilharmos e testemunharmos com o nosso novo jeito de ser. Porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, o jeito de ser antigo, a forma de ler, de interpretar a realidade, isso tudo já se passou, eis que tudo se fez novo. Portanto, analise-se em todo o tempo. Veja se há amarras das cosmovisões mundanas que ainda te prendem e busque se livrar delas com a ação do Espírito Santo, com um mergulho na palavra, para que tenhamos a mente de Cristo. Que Ele assim nos abençoe. Desejo um bom domingo para você. Lembro que daqui a pouco, às 10h15, começa o nosso culto matinal. Você é muito bem-vindo. Se puder estar presencialmente, será uma alegria. Se não, logo mais aqui no nosso canal se iniciará a transmissão ao vivo do culto matinal da Igreja Memorial. Você é muito bem-vindo presencialmente ou no nosso canal. Tenha um bom domingo, que Deus te abençoe.